pessoal, estamos de volta com mais uma disciplina, na verdade a primeira disciplina do nosso semestre letivo, que tem como título Administração Pública. É isso aí, Administração Pública, já que vocês já estão aí quase na reta final do curso de vocês, vamos introduzir um pouquinho sobre a administração pública, certo? E aí a gente dividiu a apostila, conforme foi explicado para vocês, dividimos a apostila em duas partes, essa parte do EAD, onde eu vou estar gravando para vocês, estar explicando para vocês o capítulo 1, né, a introdução um pouquinho da administração pública. E também a parte 2 e 3 da nossa apostila ficou para a parte presencial, certo? Então, introduzi um pouquinho para vocês aqui, explicando mais ou menos como que funciona a administração pública. Vamos lá. Antes de começar a discutir um pouco sobre a administração pública em si, vamos fazer uma breve recapitulação do que é a administração pública, ou na verdade, onde surgiu a administração pública. Se a gente parar para analisar, a administração pública no Brasil, né, focando mais um pouquinho no nosso país, ela iniciou lá com a chegada da família real, ou seja, com a chegada de Dom João VI, com a chegada dos portugueses, da família real para poder administrar, entre aspas, né, administrar o nosso país, que na verdade ele foi recém-descoberto pelos portugueses, descoberto que eu falo economicamente, né? E aí os portugueses sentiram-se a necessidade, no caso a família real, sentiu-se a necessidade de ajudar a administrar o nosso patrimônio, que na verdade nós conhecemos lá no ensino fundamental, o nosso ensino médio, falando um pouquinho da história do Brasil, nós sabemos que na verdade a intenção dos portugueses, a intenção da família real, não era ajudar a nossa economia, né? Não era ajudar a administrar os nossos bens, mas sim, eu criticamente falando, eu creio que a intenção deles era apenas em possuir os nossos bens. E aí dominou um pouquinho do poder da família real em nosso país, que na verdade era um pouco monocrático, né? Apenas havia um poder, que era do rei, e de lá para cá houve muitas e muitas mudanças, né, com relação à administração pública, com relação desde a família real até os dias atuais. Mas acompanhe o slide de vocês aí, tá certo? Antes de começar a discutir o que seria a administração pública, né? O que seria, na verdade, de onde ela fundou, de onde ela foi criada, vamos fazer uma breve recapitulação do que seria a administração pública. No próprio slide aqui, fala um pouquinho da definição da administração pública. Até então, vocês estudaram um pouquinho mais, no decorrer desses anos, voltado para a administração privada, né? A administração privada, a questão dos empreendimentos, a questão da marca, a questão de como tratar as pessoas, de como abrir meu próprio negócio, foi esse um pouco o ensinamento de vocês, com relação ao conteúdo em si. Só que agora, o nosso foco é voltado apenas para a administração pública. De maneira bem sintética, como diz o slide, podemos definir a administração pública como conjunto de órgãos e servidores responsáveis pelo atendimento das necessidades da sociedade. Ou seja, o que nós temos hoje na nossa administração pública é a pessoa responsável, como se fosse o ápice da pirâmide, o chefe maior, né, o líder maior, que é o prefeito, o governador, o presidente. Então, ele está soberano aos outros cargos. E nós temos, no organograma, nós temos os outros responsáveis, que nós chamamos de secretários, diretores, coordenadores. Eles estão o quê? Para coordenar o processo da administração pública. Então, ou seja, nós temos eles, e eles, nós sabemos que são excessivamente responsáveis para sanar as necessidades da população.
né? Por isso que nós vivemos hoje em uma administração democrática, né? Uma administração democrática, onde nós temos o secretário de educação, que é responsável pela educação do município, ou do estado, ou o ministro da educação, responsável pela administração, ou pela educação no país. Nós temos o secretário de saúde, que ele é responsável pela saúde do município, do estado, ou o ministro da saúde, responsável pela saúde do Brasil. Então, é como diz aquele ditado, cada macaco no seu galho, cada um no seu quadrado, né? Então, se eu sou o secretário de finanças, eu sou responsável por uma boa finança no município, ou também sou responsável pela queda da finança no meu município. Então, eu sou responsável por isso. Mas o objetivo da administração pública, no geral, é sanar as necessidades da população em si, certo? Ou seja, são aqueles responsáveis pela coisa pública, ou seja, pela gestão pública e os seus desdobramentos. Se acontecer algo correto, né, parabéns para a administração pública, parabéns para a gestão atual. Se acontecer algo de errado, vamos procurar entender, e eles são responsáveis de tomar o pontapé inicial, para que possam sanar esse problema. O Estado, ele é responsável pela prestação de diversos serviços demandados pela população. Educação, saúde, segurança, esporte, cultura. Então, ou seja, o município em si, ele é responsável, ou a administração pública, para falar no geral, ele é responsável por todos os serviços demandados para a sociedade. Então, a responsabilidade é de quem? Da gestão pública. Nós, enquanto sociedade, nós temos a necessidade, nós temos a obrigação de contribuir também, vale a obrigação, nós temos o dever, né, de cumprir com a gestão pública, ofertando ideias, colaborando com algo produtivo para o meu município, para a minha comunidade, certo? Para que os objetivos sejam alcançados, a administração precisa de planejamento e preocupação com o bom uso dos recursos públicos. Não adianta. Se não houver uma boa preocupação, se não tiver um bom planejamento com os recursos públicos, vai acontecer que eles vão ser mal administrados, eles vão possivelmente depois entrar em escassez, irá faltar, e aí vai acabar o quê? Sobrando para quem é lá de baixo, no caso a população, vai acabar sobrando para nós, né? Para nós população. Então, ou seja, nós temos, a gestão pública, ela tem que atuar de forma eficiente, rápida e transparente. Não adianta, se eu não expor uma gestão, uma administração pública transparente, algo de errado está acontecendo. Então, ou seja, tem que haver todo esse planejamento. Se eu assumir essa disciplina com vocês, se eu me coloquei à disposição da instituição para ministrar para vocês essa disciplina, eu tenho por obrigação fazer todo um planejamento para que essa disciplina chegue no final obtendo êxito, onde vocês possam lograr êxito com a disciplina. Igualmente a gestão pública. Se o gestor principal, se os secretários, se as direções, elas não fizerem um planejamento, não adianta, que no final algo de errado vai acontecer. Não adianta eu iniciar um processo e for planejando ele no decorrer que vai acontecendo a administração pública. Não adianta. Planejamento já diz, é plano, é algo antecipado, eu tenho que planejar antes. Se eu sou um secretário de saúde, que está no ápice agora a pandemia, né? Eu tenho que planejar o que é que eu vou fazer para poder controlar essa pandemia no meu município. Eu vou precisar da ajuda da educação? Se eu for precisar, eu tenho que compactuar com eles, eu tenho que convocar eles. Eu vou precisar da cultura, da assistência social, então eu tenho que compactuar com eles, tenho que pedir ajuda para eles. Ou seja, não adianta. A administração, a Secretaria de Saúde,
ela é a Secretaria de Saúde, ela tem um gestor para isso, mas ela pode muito bem andar alinhado com as outras secretarias. Porque quem tem a ganhar é o próprio município. Entendeu? Vamos lá. Podemos definir modelo de gestão pública como a junção de métodos e práticas administrativas, utilizada para administração para alcance dos objetivos e metas estabelecidos. É como eu falei para vocês, se eu quero lograr êxito na minha função, se eu quero conquistar algo na minha função, eu tenho que planejar, eu tenho que traçar objetivos. Eu tenho que traçar objetivos. E é traçando os objetivos que eu consigo chegar até o final conquistando êxito. Não adianta, eu vou traçar, vou planejar, só que o meu planejamento sempre vai haver aqueles obstáculos. E aonde é que eu vou ter um plano B, o plano C, o plano D, para poder estar pulando esses obstáculos e chegando lá no final, conquistando êxito na minha função que eu fui designado, certo? No Brasil, os modelos de gestão pública utilizados podem ser classificados como 3, que é o que nós iremos ver no próximo vídeo. Mas vamos dar uma introduçãozinha. Quem são os 3 modelos? Patrimonialista, burocrático e gerencial. São esses 3 modelos de gestão pública que toda a administração pública tem que levar como modelo, ou então como teoria, melhor dizendo, como teoria. Então, ou seja, essas 3 administração pública, esses 3 modelos de gestão pública, elas irão aí percorrer toda a nossa disciplina. Sendo que em relação ao último, também pode ser utilizado como denominação da nova gestão pública. Ou seja, o que o slide quer dizer aqui, esses 3, o último, que é o gerencial, ele pode, em algumas literaturas, em alguns livros, eles podem ser denominados como nova gestão pública. Como eu falei para vocês, a administração pública iniciou lá na vinda da família real, quando a família real veio administrar ou gerir o nosso país. De lá para cá, houve imensa mudança, várias mudanças, chegando até a nova gestão pública que é a atual, que nós estamos agora, estamos vivenciando. E encerrar aqui com uma pequena frase, um grande Estado não pode ser governado com base nas opiniões de um partido. É como eu falei para vocês, toda a administração pública, toda a gestão pública, ela tem que ter a participação de todos, tem que ter a participação de todo mundo, seja a comunidade, seja os funcionários públicos, seja a iniciativa privada, mas tem que haver a participação. Não adianta, eu não posso administrar eu não posso gerir a minha administração pública pensando apenas no partido no qual eu estou filiado, ou no qual faz parte da minha coligação. Eu tenho que o quê? Toda a minha gestão pública ela tem que ter a base, a opinião da população, ou a opinião no geral, certo? Vídeo curto, um pouquinho para poder vocês entenderem essa introdução da administração pública, o início dela, o que nós iremos ver. Nós teremos aí um pouquinho dos 3 modelos de gestão, que é o patrimonialismo, o burocrático e o gerencial, que chamamos de nova gestão pública, ok? Então até o próximo vídeo, até mais pessoal.